Bom, pessoas, então este aqui é um assunto novo, calor latente, tá? Que em outras palavras, eu posso chamar ele de calor de transformação. Tudo bem? Então é basicamente o seguinte, a gente começou o ano letivo com escalas termométricas, depois a gente estudou, né, a dilatação de sólidos, no qual eu poderia aquecer um sólido, ele poderia crescer, e se eu esfriasse um sólido, o material, né, ele poderia se encolher, tudo bem? Depois a gente estudou as propriedades de cada substância, que é o calor específico, a gente viu a capacidade térmica de alguns materiais, a gente consegue calcular também, tá? Então veja, foi tudo envolvendo temperatura, energia, esse tipo de coisa, tudo bem? Agora no calor latente é quando a gente começa a substância, alguma coisa que a gente está estudando, começa a ganhar mais energia e ele começa a querer mudar seu estado físico, né? A gente tem três principais estados físicos. A gente tem o sólido, a gente tem o líquido e a gente tem também o gasoso. Esses são os três estados principais. Existe um outro, mas não vem ao momento, certo? Então é o seguinte, né? Quando a gente fala de calor de latente, que é o calor de transformação, é a quantidade de calor que uma unidade de massa, determinada substância, deve receber ou perder para sofrer uma mudança de estado físico, certo? Então, matematicamente, algebricamente, meu calor latente L é minha energia dividido pela minha massa, tá? Se eu for isolar meu Q, minha quantidade de calor, eu vou ter o Q mole, né? Essa massa que está dividindo vai passar por outro lado multiplicando, tá? Então vai ficar o Q mole, que é conhecida por essa equação. Tudo bem? Então, uma outra curiosidade, né? A gente já sabe quais são os três principais estados físicos, a gente sabe o que é o calor latente, que é o calor de transformação, que é a mudança de estado físico, tá? Então, nos exercícios, a gente vai se deparar com a seguinte situação, né? O principal substância que a gente faz exercício é a água, tá? Mas só para vocês terem ideia, quando a gente for resolver algum exercício, a gente tem que saber primeiro a temperatura de ebulição, que é a passagem do líquido para o gasoso, tá? E a temperatura de fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, tudo bem? Então, toda substância tem essas informações. Essas informações estão na página 61, que tem essa temperatura de ebulição e fusão, além também de ter o calor latente, né, de cada substância. Para vocês terem ideia do que eu estou falando, por exemplo, a água, tá? A água é o seguinte, calor de fusão, que é a transformação do estado sólido para o líquido, é 0 graus Celsius, tá? 0 graus Celsius, e a temperatura de ebulição é 100 graus Celsius, certo? Que é a passagem do líquido para o gasoso. O que isso quer dizer? Que abaixo de 0 graus Celsius tudo é sólido, ou seja, é gelo na água, tudo bem? Acima de 100 graus Celsius tudo é vapor. De 0 a 100 aqui é líquido. Então aqui é líquido, de 0 a 100. Aqui em cima, acima de 100 é vapor. E aqui embaixo é sólido. Ou seja, por que eu sei isso? Por conta dessas duas informações, de 0 graus Celsius, que é a temperatura de fusão, e 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição. Uma outra curiosidade que eu posso falar do álcool etílico, tá? Ou seja, o álcool etílico, temperaturas acima de 78,3 graus Celsius, tudo aqui é vapor. Eu quero congelar um álcool. Para eu congelar o álcool, eu tenho que colocar em temperaturas muito baixas, ou seja, abaixo de menos 114,4 graus Celsius. Então aqui o álcool seria sólido. De temperaturas acima de 114,4 graus Celsius até 78,3 graus Celsius, isso aqui é meu estado líquido, tudo bem? Então fica essa curiosidade. Bom, ícones, então, para a gente começar a entender essa questão de calor latente, tá? A dica crucial é, ao ler o exercício, a gente anote os dados e tentem colocar todas as informações que a gente puder dentro desse gráfico, né? Normalmente, essas informações é a temperatura e a quantidade de calor.
Então, no exercício resolvido 1, na página 62, ele fala o seguinte: calcule a quantidade de calor necessária, ele quer saber a quantidade de calor necessária para converter 40 gramas de álcool etílico. Então, a massa é 40 gramas de álcool, já falou álcool etílico, que está a uma temperatura de 79 graus Celsius. Tá? Então, essa temperatura de 79 graus Celsius é para indicar em qual estado físico está esse álcool, tudo bem? Ou seja, do estado líquido para o estado gasoso, certo? Então, como é que a gente faz para resolver? Vou montar meu gráfico. Aqui no eixo de Y eu coloco a minha temperatura em graus Celsius. E aqui no meu eixo de X eu vou colocar a minha quantidade de calor. Que normalmente a gente está trabalhando com calorias, então eu vou colocar aqui em calorias, tá? Se eu for na página 61, a gente vai observar que o álcool etílico tem a temperatura de fusão, de fusão de menos 114,4 graus Celsius, tá? De fusão, que é do estado sólido para o líquido, e a temperatura de ebulição 78,3, tudo bem? Então essas informações são cruciais para a gente responder. E no exercício, esse álcool ele está em 79 graus Celsius. Minha opinião, é um exercício mal formulado, tá bom? Mas o que ele diz, né? Ou seja, se ele está em 79 graus Celsius, a minha temperatura está constante, ele não muda a minha temperatura, tá? Ou seja, a gente sabe que aqui tudo é sólido, aqui para cima no álcool tudo é vapor. Então aqui vai ser sólido e aqui tudo é vapor. E aqui nesse intervalo é líquido, tá bom? Então 79 graus Celsius só mostrou que o álcool está na fase de vapor, tudo bem? E ele quer que eu calcule essa quantidade de calor. Então essa quantidade de calor vai ser a massa do álcool vezes o meu calor latente. Qual dos dois que eu vou utilizar? O de fusão ou de vaporização? Se ele está no estado de vapor, eu vou utilizar o de vaporização. Então minha quantidade de calor vai ser minha massa, 40 gramas. E se eu for lá na página 61, vai estar que meu calor de vaporização é 204 calorias por gramas, tudo bem? Então minha quantidade de calor, para deixar o álcool etílico nesse estado físico, né, em vapor, posso cortar grama com grama. Se eu resolver essa multiplicação, 40 vezes 204, eu vou ter que o meu resultado é 8.160 calorias. Então essa é a energia para deixar o álcool, né, em vapor de 79 graus Celsius.